E aí, vocês fizeram o texto que eu pedi, o parágrafozinho, falando sobre por que o texto seria uma ficção científica. Imagino que o Thiago já tenha dado aula para vocês, eu comentei com ele, né, que a gente estava precisando melhorar a escrita, e ele me falou que fez uma aula sobre parágrafo padrão, já passou para vocês? Tem alguém com o microfone ligado aí. Já, né? Pois é. E ele até me mandou o link, falou assim comigo, ó, se os meninos aprenderem a escrever parágrafo padrão agora, não aprendem mais, né? Gente, pessoal, não conecta de jeito nenhum. Mas eu acho que eu vou deixar desconectado mesmo, vou ficar só com vocês, só no computador mesmo. E aí, ele falou assim, ó, se os meninos não aprenderem agora, não aprendem mais. Então, espero, né? E aí, à medida que a gente for fazendo as atividades e tudo, que a gente vá estruturando melhor essa escrita, né? Algumas pessoas me procuraram depois da live, na terça-feira, para saber o que erraram. Então, assim, o que eu pontuei em muitos casos foi isso, que a resposta, às vezes, tinha um conteúdo que estava bom, né? Mas podia ficar melhor. Então, essa ideia de sempre colocar elemento do texto na resposta é sempre muito importante, tá? Para poder dar peso para a sua resposta. Senão, você fica baseando só na teoria, e aí, né, o seu texto fica muito vazio, fica muito, não parecendo um texto de um aluno de 8º ano, tá bom? Bom dia, quem está entrando agora. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer com vocês hoje a correção da página 127. Eu vou fazer aqui, né, ao vivo, assim, com vocês, vou lendo as perguntas e falando como se a gente estivesse na sala mesmo. E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso postar por escrito também, né, se vocês perderem alguma parte aí da correção, tá? E aí, o que vai ficar para a semana que vem? Já adiantando a postagem, vocês sabem que esse texto que vocês leram aí da página 127, 125, né? Vocês leram a primeira parte do texto. Então, para a aula de terça que vem, vocês vão ler a segunda parte do texto. E aí, na aula de terça, a gente vai fazer juntos as questões, porque aí eu vou construindo as respostas junto com vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer a correção da página 127, a gente vai fazer a correção juntos, vocês já fizeram, né? Então, vocês agora, à medida que eu for falando a resposta, vocês vão conferindo de vocês. Para a aula de terça, vocês vão fazer a leitura da segunda parte do texto e nós vamos fazer juntos as questões durante a live de terça, tá? Mas aí, no final da live, eu coloco aqui direitinho a página para vocês. Bom, a questão número 1 do texto, aí da interpretação, perguntou para vocês qual que era o objetivo da expedição que levava o narrador e os demais tripulantes a Marte. Então, olha só para a gente voltar nessa questão, né, de por que o texto é uma ficção científica. Então, a primeira e principal característica desse tipo de gênero, a gente comentou que é essa ideia de projetar um futuro que ainda não existe, né? Mas fazer uma projeção de uma maneira que pareça que aquilo pode ser possível de acontecer, né? E para isso a gente tem que cuidar que a descrição seja bem feita, que as coisas, os elementos que são trazidos no texto, eles precisam fazer sentido entre eles, né? Então, voltando lá no Frankenstein, eu poderia dizer que aquela história é possível de acontecer num futuro, né, de quando aquela história foi escrita, isso é muito importante, tá? Essa ideia de futuro não necessariamente em relação a 2020, que é o nosso presente, tá? É um futuro em relação à época em que a história é escrita. A gente pode escrever uma história de ficção científica que se passa, por exemplo, em 1815, né? Se eu pedir para vocês hoje, eu quero que vocês escrevam uma ficção para mim que se passa em 1815. Então, vocês têm que pensar o que estaria acontecendo naquela época para ser considerado um futuro, né? De, sei lá, 1600, por exemplo, tá bom? Então, essa ideia de futuro, ela é muito relativa. Ela não tem necessariamente a ver com 2020, com o nosso presente, tá?
Então, a principal e primeira característica é essa ideia de projetar um futuro que possa, em algum momento, acontecer, né? Então, lá no Frankenstein, quais são os fatos que possibilitam a gente pensar que aquilo ali poderia acontecer mesmo? Um deles é pensar que quem estava fazendo aquele experimento era um cientista, ou seja, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que era estudiosa, que estudou para isso, que entendia do assunto, né? A mesma coisa que no texto do Terceiro Mundo, você não tem uma pessoa qualquer indo para Marte, né? Você tem esse narrador aí, que é um astronauta, ou seja, ele é uma pessoa capacitada para fazer essa viagem até Marte. E da mesma maneira, quando o texto fala, né, ele fala lá, por exemplo, da corrida espacial, né, dos Estados Unidos, da Rússia, então ele mostra assim, olha, em algum momento o homem já foi para a Lua, então é possível que o homem vá para Marte também, dessa forma, andando lá pelo planeta, como ele andou e pisou na Lua, né? Então, o que possibilita a gente pensar que essa história foi bem escrita e que ela é uma ficção científica? A gente está trabalhando um assunto que é um futuro distante do nosso, um futuro que pode vir a acontecer baseado no que a gente já tem no momento. Se o homem já foi à Lua, ele pode ir a Marte. E é qualquer pessoa que está fazendo isso? Não. É um grupo de astronautas que foram treinados, que trabalham com isso, né? A função deles é essa. Então, não é se eu criasse uma história, por exemplo, um grupo de meninos, alunos do Santo Agostinho, do 8º ano, pegaram, construíram uma nave e foram para Marte. Aí, essa história, ela deixaria de ser uma ficção científica que tem credibilidade, né? Ela já seria uma história mais cômica, porque lógico que ia dar errado, ou talvez nem aconteceria, né? Mas a ideia é pensar que eu tenho personagens que são capacitados para fazer isso. Então, a minha história fica com muito mais credibilidade. E aí, a primeira pergunta aí, né? Qual que era o objetivo da expedição? Que leva o narrador e os demais tripulantes a Marte. A resposta seria a seguinte: verificar, né, como que era a vida dos alienígenas que moravam em Marte. E aí a gente tem que lembrar que no texto ele fala o seguinte, que já existiam robôs lá em Marte, né, colocados por essa mesma equipe. Esses robôs que estavam lá, eles já tinham detectado que existia vida em Marte. Então, a tripulação humana foi, na sequência, depois dos robôs, para poder ver de perto como que eram esses seres alienígenas que moravam lá, tá? Então, o objetivo da expedição era esse, era verificar, conhecer, descobrir como que era, né, ao vivo, esses seres que os robôs já haviam descoberto anteriormente, tá? Então, essa que seria a resposta. Gente, durante a correção, se alguém quiser fazer alguma pergunta, leia a sua para mostrar como que tá, só dizer, tá bom? Bom, então vocês entenderam, né? Esse objetivo principal aí, ele já ajuda a gente a ver que é uma história de ficção científica, né? Porque a gente não tem isso na nossa realidade, pessoas indo para Marte, tripulantes andando, passeando, né, lá em Marte, pisando no solo de Marte. Bom, questão número 2 é a ideia do lugar, do espaço, do cenário em que acontece a história. Na situação inicial do conto, descreve-se, além da espaçonave, as paisagens do planeta. E aí tinham 4 imagens para vocês, né? Essa questão é uma questão, assim, bem bobinha, porque, obviamente, que vocês, de cara, já poderiam marcar a primeira, né? E pedir para vocês identificarem qual se parece mais com a descrição apresentada no conto. E justificar a sua resposta descrevendo a paisagem marciana de acordo com o relato do narrador. Então, seria a primeira. Então, poderia falar que o solo é um solo arenoso, né? Com pouca vegetação, né? Um solo acidentado, acho que seria assim que se fala, né? Na geografia. Ele fala do céu laranja, né? Também é uma característica que ele usa lá. Pode falar que parece com deserto,
Então, tem uma coisa na ficção científica que eu falei com vocês na live, vou retomar na terça-feira, que é o seguinte: na descrição, eu preciso de trazer elementos para o meu leitor entender do que eu estou falando, né? Já que eu falo de um assunto que não é conhecido das pessoas. Se eu estou falando de um assunto que não é conhecido, que as pessoas nunca viram, quanto mais eu descrevo, melhor as pessoas conseguem visualizar. E essa descrição, se eu coloco nessa descrição alguns elementos fazendo uma espécie de comparação, fica mais fácil. Então, vocês lembram que eu falei com vocês que na hora que ele vai descrever o monstro, eu não consegui pensar, o monstro, né? O alienígena, eu não consegui formar muito bem ele na minha cabeça. Até então. Aí, na hora que ele falou assim, ele é formado com uma espécie de a textura dele, é como se fosse de bolha de sabão. Na hora que ele usou a expressão bolha de sabão, aí eu já consegui fazer associação. Então, eu já consegui imaginar na minha cabeça, né? Então, por exemplo, no texto, se eu falar, por exemplo, que o solo de Marte se parecia com um deserto, o deserto ou a gente já foi ou a gente já viu, né? A gente já viu em filme, a gente já viu em livro de geografia. Então, fica mais fácil da gente criar associação com aquilo que está sendo visualizado pelo leitor, né? Carol, eu estou fazendo aqui oral com vocês, mas eu posso colocar por escrito lá depois, tá? Não tem problema, não. Eu posso colocar as respostas para vocês lá, tá? Então, a ideia seria vocês falarem isso. Um céu laranja, um solo acidentado, com a ideia de deserto, um solo arenoso, né? Falta de vegetação, né? Não tem árvores verdes, não tem água, né? Então, esses elementos aí seriam interessantes de vocês falarem. Ele usa, inclusive, a expressão de dunas, né? Dunas de areia. Então, associa-se muito com essa ideia do deserto. Então, seria interessante colocar esses elementos aí, tá bom? Ô, Carol, e aí, qualquer coisa, se vocês perderem alguma questão, pode me falar que eu volto com vocês, tá? Eu só queria ir comentando uma por uma para ficar mais dinâmico e a gente não ficar lendo na tela as respostas, tá bom? E aí, depois, eu posso disponibilizar para vocês, junto com o vídeo, eu deixo o gabarito, tá? Bom, a questão número 3 pediu para vocês relerem o início do conto. E aí ele fala o seguinte: o módulo de comando desprendeu-se do cabo de ligação com suavidade inesperada. A primeira coisa que observei pelas janelas foi o estágio propulsor do foguete que nos havia impulsionado da Terra ao planeta Marte, num voo de 6 meses que parecia interminável. Então, olha só, a ideia, né, quando fala em um propulsor e que se soltou da nave, pelo que eu já vi, né, de filme, não entendo muito bem, mas me parece que esse tipo de nave, né, que vai para o espaço, ele tem uma parte que é a que solta aquele fogo, que é o que propulsiona, que impulsiona a outra nave. Então, são duas coisas acopladas. Essa de baixo é a que tem o que faz ela projetar contra o chão, né? E aí gera o impulso para ir para cima. Olha eu faltando na aula de física. E aí, chega um determinado momento que essa de baixo já ajudou a levantar, na hora que chega lá em cima, essa daqui solta, porque essa aqui já entrou na gravidade. Então, ela já fica lá sozinha, sem precisar. Essa de baixo, ela só faz a força para ajudar a outra a subir. Depois ela se desprende e essa daqui fica lá em cima, né? Então, esse momento aí, essa narração da questão número 3, é o momento que ele fala sobre isso, né? Que essa parte de baixo se soltou. E eles falam que eles estão lá há 6 meses nessa nave. E que parecia uma coisa interminável. Então, pensa bem, eles demoraram 6 meses só para chegar lá, né? Então, imagina a viagem de volta, mas 6 meses. Então, a ideia de você ficar 6 meses dentro de uma nave, né? Confinado num espaço super pequeno com as mesmas pessoas, né? Então, imagina aí, a gente está confinado há praticamente 6 meses em casa, né? Que a gente tem cama, chuveiro, Netflix, computador, celular, família, né? E aí, imagina você, todo esse período, dentro de uma nave,
você não vê nada ao seu redor, né? Não vai ter uma janelinha para você ver paisagem, passarinho, nada. Você fechado ali dentro com as mesmas pessoas durante 6 meses, comendo comida enlatada, né? Então, a situação, assim, é de muita tensão. Inclusive, eu não sei se eu lembro se eu comentei isso na sala com vocês, mas eu já falei do filme, do Alien, né? Nem tem paisagem, né? É tipo tudo preto, assim. Eu não sei nem, na verdade, eu não sei se, eu queria falar que eu não sei se tem janela, né? Mas mesmo se tiver uma janelinha, você vai ver tudo preto, né? Você não vai ver nada. Eu já tinha comentado com vocês do Alien, do filme, que é um dos filmes que eu acho mais sensacionais de ficção científica. Quem não tiver assistido, assiste, que é muito bom. Pega o final de semana para assistir. Alien, o Oitavo Passageiro. Esse só que é bom. Os outros é tudo tipo para ganhar dinheiro. O primeiro é muito bom. Olha o que o diretor do filme fez. Ele construiu, obviamente, o cenário, que era a nave da viagem, né? Onde que eles estão viajando e onde que o alienígena entra na nave. E os atores, durante todo o processo de filmagem do filme é ótimo, né? Durante todo o processo de filmagem, os atores não puderam sair do cenário. Então, ele fez os atores morarem, entre aspas, dentro da... entre aspas, não, eles moraram mesmo dentro do cenário que era a nave do filme. Então, por que ele fez isso? Ele queria criar nos atores essa sensação de prisão, de só ver as mesmas pessoas, né? De estar fechado ali dentro daquele espaço. Então, assim, foi uma sacada genial dele, porque os atores começaram a ficar mal-humorados, estressados, né? Então, muitas das coisas que eram filmadas, a tensão era realmente de verdade. Então, ele quis que eles ficassem no cenário então eles não podiam sair, não podiam ver a família, eles realmente ficaram presos lá, com essa intenção, né, deles viverem na pele o que seria mesmo se eles estivessem viajando para o espaço. Então, a pergunta aí, né, é falar assim, a ideia de que ele estava ansioso, de que ele estava cansado, né? Matheus, depois você podia fazer uma lista para mim desses jogos que você fala aí, porque eu fico querendo conhecer tudo, eu fico sempre falando que eu vou ver e eu esqueço, porque o negócio fica perdido no chat da live. Mas então a pergunta da 3 é: como que ele estava se sentindo? Então vocês vão falar que ele estava se sentindo ansioso, que ele estava se sentindo exausto, cansado, nervoso, né? Até porque, gente, óbvio que, né, se você está viajando, sei lá, você vai passar o final de semana numa outra cidade, você vai viajar para outro país, você já fica naquela expectativa, né? Imagina você viajar para outro planeta, né? Inclusive sem saber o que você vai encontrar lá, né? A situação de tensão deve ser muito grande. Então, na 3, era isso que vocês tinham que colocar, tá? Essa questão aí da sensação dele, do que ele estava sentindo. Então, qualquer uma dessas que eu falei, nervoso, cansaço, exaustão, né, ansiedade, esses aí estão muito bons para vocês colocarem. Questão número 4 está falando o seguinte: como que os personagens estavam se sentindo no momento da aterrissagem? Por que eles se sentiam dessa forma? E aí tinha um outro tópico que seria uma pergunta pessoal. Como que você se sentiria no lugar deles? Então, a primeira coisa aí, na hora que eles estão no lugar, no momento da aterrissagem, a palavra aí para definir o que eles estavam sentindo é medo, tá? Então, no momento que eles descem, né, que a nave pousa em Marte, a sensação deles era de medo, né? Porque eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então, seria interessante na 4, nesse primeiro ponto aí da 4, vocês colocarem isso, que eles estavam sentindo medo porque eles não sabiam o que esperava, né? O que tinha lá, o que eles iam encontrar lá. E aí, essa bolinha aí é uma resposta pessoal, né? Então, vocês falariam aí o que vocês estariam sentindo numa situação como essa. Bom, aí agora, na número 5, tem um trechinho que fala assim: eles não haviam atirado nos robôs. Tínhamos muitos robôs operando em Marte e mandamos vários outros quando eles chegaram.
Nossa presença ali, seres humanos de carne e osso, dentro de um módulo, prestes a pousar em Marte, era culpa deles. Sem eles, não teríamos ido. Aí na letra A está perguntando, quem que são eles a quem o narrador está se referindo? Esse eles aí são os alienígenas, né? Então, os alienígenas que estavam em Marte, que pousaram em Marte. Porque, na verdade, eles não necessariamente ficavam ou eram de Marte, né? Os robôs detectaram que esses alienígenas iam até lá e saíam, iam até lá e saíam. Então, não necessariamente eles eram de Marte ou moravam em Marte, mas eles estavam lá, em alguns momentos eles estavam presentes lá. Então, na letra A, eles são os alienígenas. Letra B. Por que o narrador não deixa claro para o leitor, nesse momento, a quem que ele está se referindo? Então, a gente pode pensar aí que é a ideia do suspense, né? Lembra que eu falei com vocês que os textos, né? A gente estudou terror, enigma, ficção científica, todos eles têm uma misturinha, né? O filme do Alien, por exemplo, ele é considerado uma ficção científica, ele é um dos clássicos filmes de ficção científica, mas ele é super um filme de suspense. Você assiste o filme com medo o tempo inteiro, né? Então, eles têm essa coisa de misturar um pouquinho. E aí, nesse caso, o fato dele não mostrar de cara quem são eles, a gente pode considerar que é para trazer suspense, para trazer mistério para a história, tá? Letra C. Segundo o trecho, de que forma os humanos já haviam marcado sua presença em Marte? Através dos robôs, né? Então, na letra C, vocês iriam colocar que os humanos já haviam marcado presença no planeta Marte com os robôs que eles enviaram. Então, esses robôs já ficavam lá, já moravam lá, né? Já faziam o reconhecimento do território. Letra D. Como que os cientistas se prepararam para a viagem? Aí, vocês vão falar dos estudos que eles fizeram e das observações realizadas. Então, lá no texto, ele fala, né, que eles já haviam estudado, principalmente através dessas câmeras que os robôs mostravam, né? Então, já tinha tido estudo e observação antes deles irem. Então, pode colocar essas duas palavras. Que eles já haviam, os astronautas já haviam estudado e observado como que era a vida em Marte. Então, estudo e observação seriam os dois pontos importantes aí para vocês colocarem, tá? Estudo e observação. E depois, na letra E, de acordo com o conto, que informações sobre os extraterrestres já eram conhecidas pelos humanos quando eles desembarcaram em Marte. Aí a gente pode pensar que a nave, eles já tinham avistado a nave desses extraterrestres, né? Então, quais informações que eles já tinham? Que uma das naves já tinha sido avistada, aí agora eu vou pegar o trechinho que fala da nave. Ela era imensa, olha só a descrição da nave, como que eu achei difícil de visualizar. Ela era imensa, com quilômetros de largura e oca. Parecia uma teia ou uma rede de fios trançados, formando uma placa hexagonal fixa bidimensional. Então, a ideia, né? Aí depois eu até mostrei para vocês, a D peraí, estudo e observação, Carol. Eles se prepararam estudando e observando o que os robôs traziam de informação, tá? Aí na E. Então, olha só, de nada. Na E, então, é a descrição dessa nave. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês de novo, porque, imagina, a gente vê as naves, né, de filme, fica difícil muitas vezes da gente imaginar. Aqui, olha, a nave, tá? O desenho, depois eles colocaram no outro exercício, olha, seria tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo dessa coisa dela ser parecendo com bolha de sabão, porque ela seria transparente.
E aí, juntando essas plaquinhas, ela formava, né, essa nave comprida aí, do jeito que ele narra para a gente. Então, na 5, letra E, o que eles já tinham de conhecimento? O que eles já tinham de conhecimento era a descrição da nave, né? Eles não tinham conhecimento, por exemplo, de como que esses alienígenas eram, né? E uma outra coisa que eles tinham conhecimento também, que eles não haviam atacado os robôs, né? Então, vocês podem colocar na 5, letra E, que os humanos, os astronautas, já sabiam como que era a nave dos alienígenas, e a outra informação é que até aquele momento os alienígenas não tinham atacado os robôs, né? Então, isso era uma coisa até que dava uma certa segurança para eles de que não houve ataque. Então, de certa forma, eles estavam se sentindo meio que seguros, entre aspas, né? Porque não tinha tido ataque. Quando eles desceram em Marte e viram os robôs, né? Eles continuaram numa boa. Tá? Então, a resposta da letra E, da 5. Eles já sabiam sobre a nave dos alienígenas e sabiam até então que os alienígenas não tinham atacado os robôs. Essas eram as duas informações que eles tinham. Número 6. A narrativa é entremeada por comentários do narrador-personagem acerca do abandono da conquista espacial. Então, ele fica falando lá no texto a questão, né, de que não houve investimento do governo no desenvolvimento científico, né, que eles preferiram focar no desenvolvimento de armas do que no desenvolvimento científico, tecnológico para fazer uma viagem. E na hora que precisou, é igual ele falou, né, a gente nem sabe se as armas que a gente tem vão matar esses alienígenas se eles atacarem a gente, né? Então, ele traz no texto essa crítica, que em vez deles se desenvolverem com naves, né, para poder, inclusive, conquistar, digamos assim, outros planetas, o governo ficou pensando só em gastar dinheiro com arma, sendo que essas armas não teriam nem capacidade para conseguir matar esses alienígenas se precisasse, né? Ele traz essa crítica aí no texto. Então, na número 6, letra A pergunta é assim: qual que é o contraponto apresentado por ele em relação aos motivos desse abandono? Então, é isso que eu falei, né? Que ele alega que não houve dinheiro para investir nessa corrida espacial, né? Que o dinheiro foi gasto em armas e guerras. Então, na 6, letra A, ele fala que não houve dinheiro para ser investido na corrida espacial, que o dinheiro foi investido em armas e guerras. Então, é a reflexão que ele traz, a crítica que ele traz, que é o que vocês teriam que responder na letra A, na 6, letra A. Bom, aí na letra B tá assim: em sua opinião, o que é mais importante? Aí era uma pergunta pessoal, né? Investir no desbravamento do espaço ou em armas? E por quê? Considera esse o melhor investimento dos governos? Quais seriam as suas escolhas? Bom, aí o que é importante vocês... Claro que é opinião, né? Então, cada um vai pensar da sua forma, mas o interessante é que vocês saibam argumentar, tá? Não adianta só falar assim, eu acho que tem que investir em arma. Você tem que explicar o porquê de se investir em arma. A mesma coisa, o contrário. Se você for falar assim, eu acho que tem que gastar estudando sobre o desbravamento do espaço. Você vai explicar o porquê que você acha isso, né? Então, nessas perguntas que são sobre a opinião, é importante mesmo, né? Não importa qual a sua opinião, de que lado que você está, é importante que você saiba argumentar por que você escolheu aquela, ok? Número 7, aí a ideia do texto trazer uma estrutura, né? De princípio, meio e fim, situação inicial, desenvolvimento e desfecho. Então, lembra que eu já expliquei para vocês que o texto ele tem uma curva, né? Ele começa tranquilinho, que é onde você tem a introdução do assunto sobre o que vai falar. Aí ele começa a subir a curva, é o momento que você tem o desenvolvimento, que a história está sendo contada. O clímax, que é o auge da história, aquele momento que você espera por ele, né? Então, e aí, na hora que chega nesse auge, a curva desce,
porque resolveu o conflito, não tem mais o que ser contado. Se a gente for pensar em série, né, em cada episódio de uma série, ele tem essa curva, né? Tanto que, geralmente, o que acontece? O episódio termina no clímax, ele termina aqui. Aí, o episódio seguinte, ele dá o desfecho daquele clímax e começa de novo, né? Então, você termina o episódio naquele momento. O que vai acontecer? Aí, no início do episódio seguinte, tem a resolução do clímax, né? A curva desce e aí começa outro conflito. E quando eu falo conflito, não é necessariamente uma briga, né? Um conflito no sentido de opiniões contrárias. O conflito é aquilo que mantém a história acontecendo, né? Então, sei lá, se eu não tenho um lobo mau na história da Chapeuzinho Vermelho, não tem conflito, não tem o porquê da história acontecer, né? É aquilo que mantém a história em andamento. Então, ele pediu aí, né, escreva em seu caderno os números que correspondem às sequências de ação que aparecem na primeira parte da narrativa. E aí explicar. 1 e 2, a situação inicial é a viagem e a chegada da expedição a Marte, tá? Então, a situação inicial e a complicação é a viagem e a chegada até Marte. Então, o início, né, a situação inicial é a gente ter a apresentação. Olha, nós somos astronautas, estamos indo para Marte para poder ver qual que é dos alienígenas, né? Então, essa é a situação inicial do nosso texto, tá? Depois, a complicação ou conflito é que os seres começam a chegar. Então, é um momento que dá uma certa tensão, né? Se os bichos não chegassem lá, não ia acontecer nada. Tanto é que a grande crítica desse texto é que a gente fica na expectativa de acontecer alguma coisa e os bichos não estão nem aí para eles, né? Eu falei isso na outra live para vocês. Os bichos chegam e vão embora. Tipo assim, a grande crítica é essa, né? Esses seres são tão evoluídos que eles olharam para os humanos e falaram assim, ai, gente, fica aí, tchau para vocês, né? Tipo, não tem o menor interesse de falar com vocês, de saber quem que vocês são, né? Tipo, estão nem aí. Então, a complicação é quando esses bichos começam a chegar. Porque nós também, enquanto leitores, até esse momento, a gente não sabe que os bichos vão, tipo, tô nem aí, né? A gente também fica naquela sensação de que os bichos, em algum momento, vão atacar os humanos. A gente fica na expectativa de que isso aconteça, tá? Então, a complicação seria a chegada deles, né, no planeta, tá? Os alienígenas descerem lá no planeta também, junto com os humanos. Então, essa seria as duas aí, tá? A situação inicial e a complicação. O resto vai ser na segunda parte do texto, tá bom? Então, esse pedacinho aí só tem esses elementos. Questão número 8 agora. Aí pediu para vocês lerem o parágrafo 5º e 6º da página 126. Aí é o momento que fala da nave, né? A forma da nave alienígena era fixa. O que diferenciava das naves conhecidas pelos humanos? Então, a primeira coisa, né? Ele descreve a nave como uma coisa orgânica. Ela não era uma coisa concreta. A nave em si parecia o bicho, né? A nave parecia ter vida, ela não era uma coisa de metal, ela não era uma coisa de aço, ela não era uma coisa de alumínio. Então, a nave, essa palavra etérea, é uma coisa, né, que se dissolve, é uma coisa muito passível de dissolver. Aí ele fala assim, ó, uma forma orgânica etérea que parecia 3 penas iridescentes, unidas para formar uma estrela de 3 pontas. Cada pena com 200 quilômetros de comprimento, mas parecendo tão frágil quanto uma bolha de sabão. E aí depois ela se dissolve, ela se fragmentou. Virou uma série de gotas de matéria gelatinosa. As gotas viraram lentes e penetraram na atmosfera marciana. Cada uma tinha 100 metros de diâmetro. Então, a 8, letra A, está falando aí para vocês falarem o que diferenciava a nave deles dos humanos. Então, ela era uma nave que se dissolvia em pequenos pedaços, e ele descreve esses pequenos pedaços como uma coisa gelatinosa, né? Uma coisa meio gosmenta, uma coisa meio
mole, né? Então, primeira coisa aí que a gente vê dela se diferenciar das naves que a gente tem conhecimento é que elas não são feitas de uma matéria concreta. Não é aço, não é alumínio, não é ferro, não é carbono. Ela é feita de uma matéria que se dissolve, né? Uma espécie de gelatina, uma espécie de líquido, e ela se fragmenta. Então, essa seria a resposta da 8, letra A. Letra B. Elisa era uma exobióloga. Sabendo que o prefixo grego exo significa fora, de fora, né? Vocês já devem ter estudado em ciências exoesqueleto, por exemplo. Qual que era a área de estudos dessa personagem? Então, provavelmente a gente pode falar que ela era uma bióloga que estuda a possibilidade de vida fora da Terra, né? Então, se biologia é o estudo da vida, a exobiologia vai estudar a vida fora da Terra, tá? Essa seria a dedução aí. Então, ela vai estudar os modos de vida fora do planeta Terra, os seres vivos e o modo como eles vivem fora da Terra. E depois, qual que era a função dela nessa expedição? A letra 8, letra C. A função dela nessa expedição era investigar as formas de vida que estavam em Marte, tá? Então, exobióloga, a letra B, é falar que ela estuda seres que estão fora da Terra. Seres, modos de vida diferentes dos que a gente está acostumado, né? E na C, que é especificamente dentro do texto, dentro em Marte, qual foi a função dela nessa viagem para Marte, foi investigar, analisar os seres que estavam aparecendo lá em Marte, que os robôs deles tinham detectado. Bom, e aí a 9 está falando o seguinte: você acredita que a humanidade poderá estabelecer colônias em Marte? Justifique sua resposta. Aí, gente, é a mesma coisa, né? Desde que você justifique a sua resposta, por que você acha que sim ou por que você acha que não, aí ficaria a cargo de você justificar. Então, por exemplo, se você fala assim, até o momento não se verificou água em Marte. Então, seria impossível a gente estabelecer colônias em Marte porque a gente precisaria da água para sobreviver. Ou, a temperatura em Marte é muito alta, né? Os humanos não suportariam essa temperatura, muito calor, alguma coisa nesse sentido. Então, vocês precisariam justificar o porquê que vocês acham que dá para estabelecer colônias em Marte, sim ou não, tá? Essa seria a resposta da 9, uma resposta pessoal. Bom, eu pedi para vocês fazerem até a 9. Eu vou fazer as outras 3 com vocês agora, tá? A gente vai fazer juntos, que agora já é sobre linguagem. Então, lembra que eu falei com vocês que no texto de ficção científica, quanto mais linguagem científica eu uso, mais credibilidade eu dou para o meu texto, né? Então, vocês lembram que eu dei exemplo lá na última aula, se eu fosse criar um óculos para as pessoas cegas enxergarem. Se eu só falar que é um óculos para pessoas cegas enxergarem, né, ele não vai ter tanta credibilidade. Agora você fala assim, o meu óculos ele vai ter um fio de cobre, esse fio de cobre vai estar ligado no chip, esse chip vai ter um conector para a parte do cérebro que é responsável pelo campo de visão com ondas eletromagnéticas. Então, se eu falo cobre, ondas eletromagnéticas, fio de cobre, cérebro positrônico, se eu começo a usar essas palavras, mesmo que aquilo que eu estou falando não faça muito sentido, né? Se a gente saiba que aquilo ali não tem como, o fato de eu usar essas palavras no meu texto, ele dá muito mais credibilidade para o meu texto, né? Faz o meu texto ficar muito mais verossímil. Olha, pode ser sim, olha só os termos que ele está usando, né? São termos científicos e tal. Então, no número 1 está falando o seguinte, então, só recapitulando, eu estou na página 130, eu vou corrigir agora a parte de linguagem 1, 2 e 3, tá? A gente vai fazer juntos.
No trecho do conto de ficção científica que você leu, há uma única frase em discurso direto. Localize e releia para responder ao que se pede. Na letra A, se o trecho fosse transcrito em discurso indireto, ficaria assim. Então, vamos lembrar aqui o que é discurso direto e o que é discurso indireto. Discurso direto sou eu falando. Então, tá lá assim, por exemplo, Lavínia disse, : Marte é um planeta muito quente, tá? Um exemplo. Isso é um discurso direto, quando eu tenho travessão, quando eu tenho a própria fala da pessoa. O que é o discurso indireto? É quando alguém conta a fala da pessoa. Então, se eu falo assim, Lavínia falou que Marte é muito quente. Aí eu tenho um discurso indireto, tá? Então, quando a gente coloca discurso direto no nosso texto, as próprias falas dos personagens, o texto tende a ficar mais dinâmico, porque é como se os personagens estivessem conversando na sua frente, é como se você estivesse acompanhando a conversa dos personagens, tá? Então, aí na questão número 1, na letra A, ele pediu para vocês virem, né? O texto, então, se o trecho fosse transcrito em discurso indireto, ficaria assim: Elisa viu a coisa primeiro e disse para eu olhar no alto à direita. Porque lá no texto, a frase que a Elisa fala é a seguinte: olha lá, no alto, à direita. Essa é a frase dita em discurso direto. Aí, então, o livro está falando, se ela fosse no discurso direto, indireto, seria assim: Elisa viu e me pediu para olhar, tá? Aí a bolinha fala assim: compare o discurso direto ao indireto. Por que você acha que o narrador optou por transcrever a fala de Elisa diretamente? É o que eu acabei de explicar. Dá muito mais emoção, né? Então, você já vê ela gritando assim, olha lá à direita, tipo assim, os bichos chegaram, né? Então, colocar a fala dela dá muito mais emoção para o texto, porque colocou a fala dela e é como se ela estivesse falando com a gente também, né? A gente tem a mesma reação que o narrador do texto tem. Então, o texto fica mais dinâmico. A resposta básica aí seria essa. O texto fica muito mais dinâmico quando o discurso é direto. Parece que a personagem está falando com a gente, para a gente, né? Fica mais interessante a leitura. Na letra B, por que até esse trecho não haviam aparecido falas de personagens no conto? Então, até então, a gente não tinha ação, né? Até então, a gente tinha descrição acontecendo. A gente tinha descrição de Marte, a gente tinha descrição da nave, a gente tinha descrição da viagem. Então, até esse momento, não tinha nenhuma ação acontecido ainda. E aí é justamente no momento que começa a ação, que os bichos começam a chegar, que dá com esse discurso direto, né? E depois vocês vão ver que na segunda parte do texto tem muito mais diálogo, porque aí as coisas começam a acontecer, tá? Então, na letra B, até esse momento, não havia ação acontecendo no texto. Até esse momento, a gente tinha descrição. Por isso que o discurso indireto não era mais importante não, mais usado, né? Ou melhor, por isso que até então o discurso direto não havia sido usado, porque até aquele momento só tinha descrição e não tinha ação. E letra C. Se o conto fosse adaptado para o cinema, haveria diálogos nessa parte inicial ou então narração de cenas em off? O que você ia preferir? E aí, gente, também uma resposta de vocês, né, pessoal? Então, por exemplo, podia ir filmando as imagens e ter a voz que estava acontecendo, né? Como se fosse o que ele está pensando, né? Nossa, a gente está chegando aqui hoje, eu estou com muito medo e tal. Então, a gente ia vendo as paisagens de Marte e a gente escutando a voz desse personagem falando, né? Poderia ser uma opção caso ele fosse filmado. Bom, número 2, pediu para a gente ler a sequência que mostra as montanhas de Marte, que ele chama de pirâmides. Aí eu não vou ler, não, tá? Porque a gente já leu lá no texto.
Letra A, identifique e transcreva os adjetivos desse trecho e substantivos a que ele se refere. Então, a gente tem aí, né, a ideia de que eu tenho voltei. Acho que a internet caiu. Voltou para vocês também? Voltei? Voltei. Acho que a internet caiu. Beleza. Então, esses aí, se vocês colocassem, né? Então, na 2A, dunas de areia, vou colocar alguns para vocês colocarem. Solo de arenito vermelho, dunas de areia alaranjada. Já tá bom, tá? Então, dunas de areia alaranjada, solo de arenito vermelho e pirâmides com quilômetros de altura. Então, isso daí já estaria bom para poder descrever o ambiente lá das pirâmides. Letra B. Se a descrição fosse realizada sem o uso de adjetivo, teria o mesmo impacto? Por quê? De jeito nenhum que a gente conseguiria imaginar, né? Então, a descrição ela precisa ter adjetivos, porque os adjetivos que fazem a gente conseguir imaginar, né? Se eu falo solo, tá, mas que solo, né? Agora, se eu falo solo vermelho e arenoso, eu consigo imaginar, tá? Então, na descrição, é sim importante que tenha adjetivos. Só a palavra solo, que é o substantivo, não ajuda nada, né? Então, eu preciso ter solo, arenoso e vermelho, para eu conseguir perceber, né, que como que é aquele solo, eu conseguir imaginar, visualizar a cena. Letra C. Por que é importante usar adjetivos ou palavras com função adjetiva na sequência descritiva? Aí eu já falei com vocês, né? Como o leitor não conhece aquele espaço, quanto mais descrição eu tenho, mais o leitor consegue perceber, visualizar o que está acontecendo, tá? Então, quanto mais adjetivos, mais o leitor consegue ter uma noção do contexto, já que aquilo não faz parte da realidade dele. E para a gente terminar, a número 3 está assim, ó. Releia o quinto parágrafo da página 124 e responda ao que se pede. Letra A. Trata-se de uma sequência descritiva ou narrativa? E justifica a sua resposta. Então, olha só, a sequência narrativa, né? Porque tem uma relação de fatos, é uma sequência de fatos que são narrados aí, que marcam a corrida espacial, tá? Então, na 3, letra A, que é o parágrafo que fala da corrida espacial, é uma sequência de fatos. Letra B. Identifique e transcreva as expressões que marcam a passagem do tempo utilizadas nesse fragmento. Então, na 3, letra B, a gente pode falar 1969, 1985, no século 20, 20 anos depois, 2015. Então, todos esses elementos, que é a hora que ele fala da corrida espacial dos Estados Unidos e da Rússia, como são situações que aconteceram de verdade, ele vai colocando várias datas, vários marcadores temporais, né?
Isso é importante para dar credibilidade, que aquilo aconteceu mesmo, tá? Então, na 3, letra B, vocês tinham que colocar esses anos. 1969, 1985, século XX, 2015, para mostrar os marcadores de tempo que ele usa no texto. E por último, para a gente encerrar, por que é importante usar marcadores? Eu já acabei de falar, né? A marcação importante aí nesse caso, pois foi um acontecimento real e traz mais credibilidade para o texto, tá bom? Então, seriam essas as respostas aí dessa interpretação de texto. Vocês acham que tem necessidade de colocar o gabarito ou dá para pegar por aqui? Ó, eu vou colocar aqui para vocês vão fazer para mim, para terça-feira, a leitura da segunda parte do conto, tá? Ela está na página 138 até 140. Não precisa fazer os exercícios, tá? A gente vai fazer juntos na live. Então, da página 138 até a página 140. Leitura para terça-feira. Vocês estão aí ainda? Ah, então beleza. Combinados, então? Então, só a leitura para a aula de terça, e na terça a gente vai fazer as questões juntos durante a live, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Tem alguém que perdeu alguma questão? Quer que eu coloque alguma das respostas lá ou pelo vídeo está tranquilo? Ó, vou entender que está tranquilo, tá? Então, um beijo, gente. Bom final de semana para vocês, tá bom? Então, tá bom, Carol. Um beijão, então.